Capítulo 14. Mas é a primeira vez que vejo algo tão extraordinário assim. Menchique e eu paramos de falar e apuramos os ouvidos imóveis. Já nenhum inseto cantava mais como nas madrugadas anteriores. Em meio àquele silêncio profundo, escutei o som tênue do guiso que soava algumas vezes, parava por um tempo, depois recomeçava. Olhei para Menchique sentado no sofá à minha frente. Pela expressão estampada em seu rosto, soube que ele estava ouvindo a mesma coisa. Tinha as sobrancelhas franzidas e os dedos das mãos, pousadas sobre os joelhos, se agitavam ligeiramente, como acompanhando o som do guiso. Não era apenas minha imaginação. Depois de escutar com atenção por 2 ou 3 minutos, Menchique se levantou do sofá. Vamos até o local de onde vem este som, declarou categoricamente. Peguei a lanterna, ele saiu, foi até o jaguar e também pegou uma lanterna que havia trazido para isso. Em seguida, subimos os 7 degraus de pedra e entramos no bosque. A lua de outono não estava tão clara quanto a de 2 noites atrás, mas iluminava bem o chão. Contornamos o santuário, abrimos espaço entre o capim e paramos diante do montículo de pedra. Então voltamos a apurar os ouvidos. O ruído misterioso escapava por entre aquelas pedras sem dúvida. Com cuidado, Menchique contornou o montículo, iluminando as pedras com a lanterna e examinando tudo com atenção. Mas não encontrou nada de anormal. Eram apenas pedras arcaicas cheias de limo empilhadas rusticamente. Ele me encarou. À luz do luar, seu rosto me lembrou um pouco uma máscara antiga. Será que o meu também tinha esse aspecto? Na outra noite, o som também vinha daqui. Sim, exatamente daqui. Parece que tem alguém embaixo dessas pedras tocando algum tipo de guiso. Assenti com a cabeça. Era um alívio saber que eu não estava ficando louco. Ainda assim, aquelas palavras concretizavam a possibilidade absurda insinuada ali. Tive que admitir que os encaixes de realidade pareciam ter se deslocado sutilmente. O que você acha que devemos fazer? Menchique continuava iluminando com a lanterna o lugar de onde escapava o som. Refletia sobre alguma coisa com os lábios apertados. Em meio ao silêncio da noite, eu tinha a impressão de que podia ouvir as engrenagens de sua cabeça funcionando a todo vapor. Talvez alguém esteja pedindo socorro. Mas quem poderia ter se enfiado embaixo dessas pedras enormes? Menchique balançou a cabeça. Havia questões que nem ele sabia responder. Acho que, por enquanto, o melhor é voltar para casa, disse ele tocando de leve meu ombro. Lá, pelo menos, conseguimos confirmar de onde vem o som e podemos conversar com calma. Atravessamos o bosque e chegamos à frente da casa. Menchique guardou a lanterna de volta no jaguar e pegou uma pequena sacola de papel sobre o banco, então entramos. Se você tiver um uísque, poderia me servir um pouco? Pode ser um Scotch comum? Claro, puro, por favor. E um copo d'água sem gelo. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de White Label no armário e servi 2 copos, que levei para a sala junto com a água mineral. Nos sentamos frente a frente e, sem dizer nada, tomamos o uísque puro. Quando Menchique esvaziou o copo, eu trouxe a garrafa de uísque da cozinha
e servi outra dose. Ele pegou o copo, mas não bebeu. No silêncio da madrugada, o guizo continuava ressoando intermitente. Era um som baixo, mas com uma intensidade penetrante, impossível de ser ignorada. Eu já vi muita coisa nessa vida, mas é a primeira vez que vejo algo tão estranho. Por favor, não se ofenda, mas quando você falou sobre isso, eu fiquei um pouco incrédulo. Nunca imaginei que essa história pudesse acontecer no mundo real. Aquilo chamou minha atenção. Como assim? No mundo real? Menchique ergueu o rosto e me encarou por um momento. Eu já tinha lido uma história semelhante em um livro. Quer dizer, uma história com um guizo tocando no meio da noite? Para ser preciso, na história não é um guizo, e sim um canê. Você sabe, aquele sino antigo em forma de prato em que se batia com um martelinho de madeira nos rituais budistas enquanto eram recitadas orações? No livro, é este o instrumento que soa debaixo da terra no meio da madrugada. É uma história de terror? Acho que a definição mais correta seria uma história sobrenatural. Você já leu Contos da Chuva de Primavera de Ueda Akinari? Fiz que não com a cabeça. Não, este não. Dele só li Contos da Lua e da Chuva, mas há muito tempo. Contos da Chuva de Primavera foi o último livro escrito por Akinari, já no fim da sua vida, cerca de 40 anos depois de Contos da Lua e da Chuva, que foca mais nos enredos. Em Contos da Chuva de Primavera, o mais importante é a filosofia do autor como homem de letras. No livro há um conto curioso chamado Um Destino para Duas Encarnações, cujo protagonista, um estudioso, filho de um agricultor rico, passa por uma situação semelhante à sua. Certa noite, enquanto está estudando, começa a ouvir o som irregular de um sino vindo debaixo de uma pedra em um canto do jardim. Ele acha aquilo estranho e no dia seguinte chama algumas pessoas para escavarem o local. Sob a terra, encontram uma pedra grande, a tampa de uma espécie de caixão. Ao removê-la, se deparam com um homem ressecado como um peixe seco e com o cabelo na altura dos joelhos. Esse homem move apenas as mãos para bater com o martelinho em um canê. Ao que parece, era um monge que decidiu morrer buscando alcançar a iluminação eterna e, para isso, entrou vivo em um caixão e foi enterrado. Esse costume era chamado de Zenjô. Depois que o corpo havia se mumificado, era desenterrado e adorado nos templos. A ação de ser enterrado desta forma era chamada de Niyujô. Aquele devia ser um monge muito importante. Depois sua alma alcançou, como ele desejava, a fronteira do Nirvana. Apenas o corpo foi deixado para trás, ainda vivo. Como a família do protagonista vivia naquela terra já havia 10 gerações, tudo aquilo teria acontecido muito antes, há centenas de anos. Resumindo,
Você acha que a mesma coisa está acontecendo aqui? Pensando de maneira racional, não é algo possível. O conto só retrata uma história fantástica do período Edo, mas tem uma semelhança misteriosa com o que estamos presenciando. Ele agitou de leve o copo de uísque. O líquido cor de âmbar se moveu com delicadeza. Bom, mas o que aconteceu depois que desenterraram esse monge mumificado? O resto da história é bastante peculiar. O conto reflete a visão de mundo muito particular do próprio Ueda Kinari no fim da vida. Uma visão bastante cínica, me arrisco a dizer. A Kinari teve uma vida difícil e inúmeras inquietações, para dizer o mínimo. Mas acho que é melhor você tirar suas próprias conclusões do que eu tentar resumir a trama. De dentro da sacola de papel que pegara no carro, Menchik retirou um livro velho e me entregou. Tratava-se de um volume de uma coleção de literatura clássica japonesa contendo todas as histórias de contos da lua e da chuva e contos da chuva de primavera. Lembrei dessa história assim que você me contou sobre o guiso e, como tinha o livro em casa, reli o conto. Se quiser, pode ficar com o livro para ler depois. É um conto breve, não deve tomar muito tempo. Agradeci e peguei o livro. Vou ler, com certeza. É uma história muito curiosa e parece fugir totalmente do senso comum. Enfim, deixando isso de lado por enquanto, o que você acha que devo fazer? Não posso simplesmente ficar de braços cruzados e deixar tudo como está. Caso exista mesmo uma pessoa lá embaixo tocando um guiso, um sino, ou seja lá o que for, noite após noite, como um pedido de socorro, não posso deixar de prestar ajuda. Mas nós jamais conseguiríamos mover todas aquelas pedras. Será que eu deveria chamar a polícia? Ele levou a cabeça de um lado para o outro algumas vezes com movimentos curtos. Com certeza não vai adiantar nada chamar a polícia. Ninguém vai levar a sério se você ligar dizendo que toda madrugada escuta um guiso saindo debaixo de uma pilha de pedras no meio do bosque. Vão achar que você não está bem da cabeça, o que vai complicar ainda mais a situação. Não acho que seja uma boa ideia. Mas se esse barulho continuar noite após noite, acho que meus nervos não vão suportar. Não conseguirei mais dormir direito e acabarei tendo que ir embora desta casa. Tenho certeza de que esse som é uma espécie de apelo. Para remover todas as pedras, precisamos de ajuda profissional. Tenho um conhecido que trabalha com paisagismo e está acostumado a lidar com isso. Temos uma boa relação. Talvez ele consiga uma escavadeira pequena para remover todas as pedras e depois abrir um buraco. Seria mais fácil. O que você acha? Sim, você tem razão, mas haveria 2 problemas. Em primeiro lugar, eu precisaria pedir autorização para Masahiko Amada, filha do proprietário, para escavar o terreno. Não posso fazer algo assim sem consultá-lo. E em segundo,
Não tenho recursos para pagar tudo isso. Não se preocupe com o dinheiro, posso arcar com os custos. Além disso, esse conhecido me deve um favor, então acho que faria um preço módico. Dinheiro não será o problema. Fale com o Masahiko Amado e explique o que está acontecendo. Imagino que ele dará permissão, não acha? Afinal, se realmente alguém estiver lá embaixo e acabar morrendo por negligência, o proprietário pode ser responsabilizado. Mas eu não me atreveria a pedir isso a você, que não tem nenhuma relação com este assunto. Mexique voltou as palmas das mãos para cima, erguendo-as sobre os joelhos como se recolhesse a água da chuva. Depois disse, com voz calma: como já mencionei, sou uma pessoa muito curiosa. Gostaria de saber no que vai dar essa história. Algo tão peculiar assim não acontece toda hora. Esqueça a questão do dinheiro, por favor. Entendo sua posição, mas peço que não se preocupe e me deixe lidar com isso. Encarei seu rosto. Os olhos apresentavam um brilho que eu não tinha visto até então, como se dissessem: preciso saber como vai terminar essa história a qualquer custo. Talvez fosse um lema na vida daquele homem. Ao se deparar com algo incompreensível, é preciso investigar até esclarecer a questão. Está bem. Vou ver se falo com o Masahiko ainda hoje, mais tarde. Combinado. Também vou entrar em contato com o paisagista ainda hoje. A propósito, posso fazer uma pergunta? Claro. Você costuma presenciar coisas, como posso dizer, estranhas ou extraordinárias? Não. Esta é a primeira vez que presencio algo tão peculiar. Sou uma pessoa comum e sempre levei uma vida comum. Por isso estou tão desorientado. E você? Eu já passei por muitas experiências extraordinárias. Já presenciei algumas coisas que escapam ao senso comum, mas é a primeira vez que vejo algo tão extraordinário assim. Depois dessa confidência, passamos muito tempo escutando o som do guizo rasgando o silêncio. Mais uma vez, o ruído cessou por completo pouco depois das 2:30 da manhã. Então o coro dos insetos voltou a preencher o ar das montanhas. Bem, agora vou me retirar. Obrigado pelo uísque. Entrarei em contato em breve. Sob o luar, ele entrou no deslumbrante jaguar prateado e partiu. Quando acenou discretamente pela janela aberta, retribuí o gesto. Só depois que o som do motor desapareceu ladeira abaixo, me dei conta de que ele havia tomado apenas a primeira dose de uísque. A segunda permanecia no copo. De qualquer maneira, o álcool não havia lhe provocado nenhuma mudança aparente, como se ele tivesse bebido apenas água. Devia ter bastante resistência. Além disso, não dirigia por uma distância longa e as ruas da região praticamente só eram usadas pelos moradores locais. Àquela hora da madrugada, ele não encontraria ninguém. Voltei para dentro de casa, levei os copos para a pia e me deitei.
Imaginei pessoas chegando com grandes máquinas, movendo as pedras do montículo atrás do santuário e abrindo um buraco. Não conseguia materializar aquela cena. De qualquer maneira, antes de aquilo acontecer, eu precisava ler Um Destino para Duas Encarnações, de Ueda Kinari. Mas tudo podia ficar para depois do amanhecer. As coisas seriam diferentes à luz do dia. Apaguei a lâmpada de cabeceira e adormeci ao canto dos insetos. Às 10 da manhã, liguei para o escritório de Masahiko e expliquei a situação. Não mencionei o conto de Ueda Kinari, mas disse que, por via das dúvidas, havia pedido para um conhecido me fazer uma visita e confirmar que o som do guizo não era apenas uma alucinação. Que história estranha! Mas você acha mesmo que tem alguém tocando um guizo embaixo das pedras? Não sei, mas não consigo deixar de pensar no assunto, pois escuto esse som todas as noites. E o que você vai fazer se cavar e encontrar alguma coisa esquisita? Que tipo de coisa? Sei lá, qualquer coisa misteriosa que seria melhor deixar como está. Você pode vir até aqui e escutar com os próprios ouvidos se quiser. Basta uma madrugada para entender que não dá para deixar como está. Não, prefiro passar. Desde pequeno sempre fui muito medroso, nunca gostei de filmes de terror e coisas assim. Não quero me meter nessa história sinistra. Deixo tudo com você. Ninguém vai se importar se você revirar umas pedras e abrir um buraco no meio do bosque. Pode fazer o que quiser. Só pelo amor de Deus, não vá desenterrar nada estranho demais. Não faço a menor ideia no que isso vai dar, mas volto a ligar para você quando tiver alguma notícia. Tudo bem. Agora, se fosse eu, só tapava os ouvidos. Após desligar o telefone, sentei numa poltrona da sala e li o conto Um Destino para Duas Encarnações, de Ueda Kinari. Primeiro no dialeto antigo, depois no japonês moderno. A história era muito semelhante ao que estava acontecendo comigo, apesar de algumas pequenas diferenças. Na narrativa, o instrumento não era um guizo e sim um daqueles sinos antigos e soava na hora do boi, cerca de 2 da manhã, mais ou menos como no meu caso. Além disso, os insetos não deixavam de cantar e o protagonista escutava o som do sino em meio a essa cantoria. Porém, deixando de lado essas minúcias, o conto era tão parecido com o que eu estava vivendo que fiquei atônito. A múmia desenterrada, apesar de totalmente ressequida, seguia movendo apenas as mãos para tocar com persistência seu sino, movida por alguma força assustadoramente potente. Devia estar tocando o sino e cantando as invocações budistas quando foi enterrada. O protagonista vestia a múmia e molhava sua boca com água. Em pouco tempo, ela já conseguia comer uma papa de arroz e, aos poucos, começava a encorpar. Depois, se recuperava e voltava a ter a aparência de uma pessoa comum. Porém, nada indicava que o homem mumificado era um monge que alcançara a iluminação. Ele não tinha sabedoria nem conhecimento, nem vestígio de nobreza de caráter. Também havia perdido as memórias da vida pregressa e não se lembrava por que estivera enterrado por tantos longos anos. Com o decorrer do tempo, passava a comer carne e a ter desejos físicos. Encontrava uma esposa e um trabalho reles e submisso para sobreviver. Recebia o apelido de Josuke do Nuyojo.
Ao ver sua figura deplorável, os moradores iam perdendo o respeito pelo budismo. Seria este o resultado alcançado por alguém que se submeteu à ascese severa e dedicou a vida aos ensinamentos budistas? Por fim, passavam a desprezar todo tipo de fé e deixavam de frequentar o templo. Essa era a história e, como mencionara Menchike, ficava evidente a visão de mundo cínica do autor. Não era um mero conto fantástico. Os ensinamentos do budismo pareciam ser tão vãos. Aquele homem, com certeza, havia passado mais de um século sob a terra tocando seu sino. Todavia, tudo o que restara foram seus ossos. Não havia se operado nenhuma força milagrosa. Era uma situação absurda. Depois de reler várias vezes o conto, fiquei perdido. E se ao mover as pedras e cavar um buraco encontrássemos uma múmia? Afinal, o que diabos eu faria? Seria responsabilizado por tê-la trazido de volta à vida? Não seria mais inteligente, como sugeriu Masahiko, deixar tudo como estava e só tapar os ouvidos? Porém, tapar os ouvidos não bastaria nem se eu quisesse. Desconfiava que era impossível escapar daquele som por mais que eu tentasse abafá-lo. Talvez ele até me perseguisse se eu me mudasse para outro lugar. E eu também estava curioso, assim como Menchike. Precisava, de qualquer maneira, saber o que estava escondido sob aquelas pedras. Menchike telefonou depois do meio-dia. Conseguiu a permissão de Masahiko Amada? Contei que havia ligado, resumido a situação e que ele deixara tudo a meu critério. Que bom! Já combinei tudo com meu conhecido. Não mencionei o som misterioso, apenas que gostaria de mover algumas pedras grandes dentro do bosque e abrir um buraco. Sei que está corrido, mas ele disse que tem tempo livre e gostaria de fazer uma avaliação do local hoje à tarde, para já começar o trabalho com a equipe de paisagismo amanhã de manhã, se não houver problema. Tudo bem? Respondi que podiam ficar à vontade. Depois da avaliação, eles devem providenciar o equipamento necessário. O trabalho mesmo levará apenas algumas horas. Vou acompanhar tudo. Eu também, é claro. Por favor, me mantenha informado. Pedi, antes de me lembrar de outro assunto, e acrescentar. Sobre aquela questão que estávamos conversando ontem à noite, antes do guiso. Menchike pareceu não compreender a alusão. Que questão? A da menina de 13 anos, Marie, que talvez seja sua filha. Interrompemos a conversa quando o guiso começou. Ah, sim, é verdade. Estávamos falando sobre ela, tinha me esquecido completamente. Sim, temos que continuar essa conversa mais cedo ou mais tarde, mas não é nada urgente. Podemos voltar a falar sobre isso quando o assunto do guiso estiver resolvido. Depois desse telefonema, não consegui mais me concentrar direito em nada do que fazia. Lendo, ouvindo música ou preparando a comida, eu estava sempre pensando no que poderia estar sob a antiga pilha de pedras do bosque. A imagem de uma múmia, ressecada como um peixe seco, não saía da minha mente.